Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós estamos trazendo uma palavra de fé, de esperança e de amor. Nessa oportunidade nós vamos trazer uma palavra que foi pregada na Comunidade Batista Vida Nova de Camobi. Então aproveite essa palavra. Aleluia, louvado seja o teu santo e bendito nome. Queremos que essa canção, ó Pai, seja uma oração. Queremos, Senhor amado, que essa canção se torne realidade, Senhor. Que nós possamos Te adorar, não importando, Senhor, as circunstâncias que estão, Senhor amado, muitas vezes afligindo nossas vidas. Porque não importa a circunstância, o Senhor não muda. O Senhor é Deus. O Senhor nunca perde o controle. Por isso, ó Deus amado, nós Te louvamos e Te bendizemos. Porque cremos num Deus tão grande, tão alto, tão sublime, e ao mesmo tempo tão perto, tão próximo. Um Deus que nunca perdeu e jamais vai perder uma batalha. Deus amado, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com as nossas dores. O Senhor se importa com as nossas perdas. O Senhor se importa com as nossas aflições, preocupações, ansiedades. Obrigado a Deus, porque cremos num Deus que é Pai. Deus amado, Deus bendito, a Tua palavra nos diz: pode, porventura, uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Mesmo que essa mãe abandone, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu sou contigo. Sou eu que falo contigo. Sou eu que te cuido. Eu trabalho por ti, eu luto por ti. Você apenas precisa aprender a descansar em mim. Você precisa apenas aprender a entregar os teus fardos, preocupações, medos, dúvidas diante de mim, e eu estarei junto contigo e te darei vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, que quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, nós somos como aqueles namorados que não conseguem mais viver longe. O pensamento está voltado no seu amado ou na sua amada. O desejo, o sentimento é estar junto, perto, próximo daquela pessoa. Por quê? Porque nós amamos. Nós temos um desejo ardente de estar perto de Deus, próximo de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E que apesar das circunstâncias externas muitas vezes não serem favoráveis, mas o nosso Deus não perde o controle. Amém. Nós perdemos o controle. Nós às vezes nos desesperamos, mas Deus jamais perde o controle. Amém? Amém. Cremos num Deus muito poderoso, queridos. Cremos num Deus que Ele pode fazer qualquer coisa. A sua palavra diz: há alguma coisa difícil, há alguma coisa impossível, agindo eu, ou seja, o Senhor, quem
poderá impedir. Eu não conheço o teu problema, o teu dilema, não conheço as tuas lutas, mas uma coisa eu sei: as tuas lutas, os teus problemas são tão pequenos comparado com o nosso Senhor. Muitas vezes nós erramos, né? E oramos dizendo: Deus, eu tenho um grande problema, enquanto nós devemos dizer: Deus, é muito maior que o meu problema. Dizer para o problema: o problema você pode ser grande, mas o meu Deus é maior. E eu creio e confio nesse meu Deus. Amém? Eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 7 e 8. O livro de Moisés, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16, versículos 7 e 8. Todos acharam? Amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Deus amado e Deus bendito, Deus que vela e zela pela Tua palavra, aqui nós estamos, ó Pai amado, como um mensageiro apenas. E fizemos, Senhor, a oração de João Batista, que o homem desapareça para que Cristo cresça, para que o Senhor seja glorificado, para que a Tua palavra não encontre resistência. Abre, Senhor, o entendimento, abre, Senhor amado, os ouvidos espirituais, para que a Tua palavra possa lograr êxito, Senhor, e trazer vida, mudanças de vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Palavra interessante. A palavra de hoje é: Deus abomina a murmuração. Deus abomina a reclamação. Deus abomina a queixa. Você vai compreender o quão é abominável diante de Deus pessoas que estão sempre murmurando, reclamando, se queixando. Vocês vão entender o quão e o porquê que Deus abomina essas pessoas, onde afeta a sua espiritualidade. Vocês vão ver as consequências disso tudo. Murmurar significa queixar-se, lastimar-se, falar mal, fazer mau juízo de alguém ou de alguma coisa, conversar difamando ou desacreditando, apontar faltas, conceber mau juízo. É o oposto de louvar e agradecer. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:8: ou em que pensar, ou seja, nós temos que pensar, ou seja, pensar e falar aquilo que é agradável, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que edifica, aquilo que tem boa fama, aquilo que é para Deus. Nisso pensais, nisso estejais ocupado o vosso pensamento. Mas muitas vezes os nossos pensamentos estão voltados e focados
na desgraça. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão voltados e focados no impossível. E aí nós alimentamos o nosso coração com coisas más, e a palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Então, quando nós falamos, exteriorizamos, na verdade, primeiro nós alimentamos esse mal dentro de nós. Então nós temos que começar a cortar o mal pela raiz. Há um perfil da pessoa murmuradora. Primeiro é uma pessoa que não tem fé. Ela está murmurando, está se queixando, na verdade, porque a sua fé ou não tem fé, ou a fé dela é débil, é fraca. Ela dá mais importância às circunstâncias da vida do que a palavra de Deus. Ela não consegue compreender muitas vezes que vamos passar por situações difíceis, porque o próprio Jesus já falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí quando a aflição chega, quando a circunstância adversa chega, a pessoa ela fica se queixando: por que Deus? Por que comigo? Por que não foi na vizinha e não em mim? Por que não foi no meu irmão e não em mim? Ela se esquece que Deus está no controle de todas as coisas, e a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, é tudo. É a situação boa, mas também a situação má. A pessoa murmuradora, ela é altamente insegura. Ela sofre desse problema de insegurança. Ela não tem fé em Deus e nem em si mesma. Ela tem dúvida, muitas vezes, da bondade de Deus. A pessoa murmuradora, o seu bojo é uma pessoa ingrata. Porque quando Deus está abençoando, ela louva, ela adora. Mas quando começa a acontecer algo que foge daquilo que ela gostaria ou deseja, foge da sua alçada, do seu controle, ela começa a se queixar, a lamentar. Na verdade, isso exterioriza a ingratidão. Pastor, por quê? Muito fácil. Vamos pegar o povo de Israel. O povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte. Deus fez um milagre de abrir o mar vermelho. Deus fez chover codornas. Eles comeram assados, guisados, churrascos. Deus fez brotar da pedra água. Deus fez chover o maná, o pão diário. Deus deu vitória para aquele povo. E mesmo assim ainda, aquele povo volta e meia por 10 vezes se queixaram, lamentaram contra Deus. E disseram: Moisés, Arão, por acaso vocês nos fizeram vir para esse deserto, para que nós venhamos morrer de sede, morrer de fome? Era melhor nós voltar para o Egito e ser escravo do que ficar nessa situação onde nós estamos. A pessoa murmuradora, em algumas vezes ela se sente superior à outra. Por isso que ela julga, por isso que ela condena. Ela se acha mais, ela se acha melhor, ela acha que tem direito de julgar e condenar os outros. O grande problema é que a Bíblia diz, quando nós julgamos outra pessoa, primeiro, nós estamos invadindo uma competência única e exclusiva de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, não julga ninguém, mas o Filho Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai ser um justo juiz.
e Ele vai julgar com retidão, com justiça. O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha: não julgueis, para que não sejais julgado, porque na medida em que tu julgar, será julgado também. E nós não julgamos somente com palavras, nós julgamos muitas vezes através dos dedos, de comentários, de pensamentos. O grande problema é que o pensamento, até o pensamento ainda não é pecado, mas no momento que nós exteriorizamos os nossos pensamentos, ali nós cometemos o pecado, seja ele por palavras, seja muitas vezes nas mensagens, nas redes sociais. A pessoa murmuradora é uma pessoa cheia de dúvidas, incertezas. É uma pessoa ansiosa. Na verdade, a murmuração é pior do que o vício do cigarro, ou da bebida, ou de drogas. Vou repetir. A pessoa que murmura, se queixa de uma forma constante, é uma pessoa doente, viciada, escrava, que precisa ser liberta. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Eu quero ler essa passagem para vocês. Provérbios 6, 19 nos diz assim, passagem linda essa: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Capítulo 6, versículo 19. O que semeia contendas entre irmãos. A pessoa que murmura, a pessoa que reclama, a pessoa que se queixa, ela na verdade ela está envenenando o poço. Ela se envenena e envenena os outros. Ela consegue contagiar os outros. E chega num ponto que provoca divisão, briga entre irmãos. E isso a palavra de Deus diz que Deus abomina. Abomina a alma de Deus. A pessoa murmuradora muitas vezes não é aquela que é preguiçosa, às vezes não, às vezes pelo contrário. Às vezes é aquela que mais faz dentro da igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. É aquela pessoa mais trabalhadora, aquela pessoa mais prática, é aquela pessoa muitas vezes que tem a iniciativa de fazer as coisas. O problema está na motivação. Às vezes ela própria não entende, não compreende o porquê, mas a motivação é ruim. Por quê? Porque ali ela tem o direito de poder cobrar. Ela se intitula como tendo o direito de poder cobrar, porque ela faz e quer que as outras pessoas façam igual a ela. O problema é que ela não se vê como doente e precisa ser curada e liberta. O murmurador, quanto mais, ele encontra defeito em tudo, nada dá bem. Você vai falar com uma pessoa, ela é pessimista por natureza, ela enxerga defeito nos mínimos detalhes. Em vez de olhar a parte boa da pessoa, ela consegue enxergar o ruim. Ela permite que o diabo haja na mente dela para extrair o pior de dentro dela e contaminar as outras pessoas também. Na verdade, a pessoa murmuradora, ela não depende das circunstâncias. Pode estar tudo bem, mas ela sempre vai estar querendo murmurar. É um estilo de vida, é uma cultura que já está dentro dela. É um estado de espírito. Então a murmuração é uma doença grave. É uma doença emocional, espiritual e é grave.
A palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer tudo sem contendas, nem murmurações. Nós devemos fazer todas as coisas sem briga, sem discussão e nem murmuração. 7 coisas que a murmuração arranca da nossa vida. Primeiro, a graça de Deus. O que é graça? É o favor não merecido. O que é graça? É o olhar de Deus. O que é graça? É a atenção de Deus para nós. Quando nós começamos a murmurar e começamos a colocar isso como estilo de vida, a atenção de Deus é desviada de nós, o favor de Deus é desviado de nós, como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. O que a murmuração arranca? A alegria. A pessoa murmuradora, na verdade, além de ela ser pessimista, é uma pessoa sempre triste. Ela não tem alegria, porque ela está envenenada. Foi-lhe roubado a alegria de vida. Enquanto que a palavra de Deus no Salmo 63, versículo 3 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, fixamente a Ele, nós temos alegria. Nós temos motivação, nós temos ânimo, nós temos força. Não deixamos de ver as coisas erradas. Não deixamos de consertar e corrigir as coisas erradas. Mas nós não nos deixamos ser tomados por esse veneno. O que a murmuração arranca? A pessoa ela fica vulnerável à voz do diabo, de Satanás. A pessoa ela acaba ouvindo e dando direção para o diabo. O que a murmuração arranca? Arranca a nossa esperança. Simeão era um homem de Deus, e que o Espírito Santo falou para ele: Simeão, você não vai morrer sem ver o Messias. E Simeão já estava velho, mas ele tinha dentro de si a esperança que aquela palavra que Deus já tinha falado para ele ia se concretizar, que ele não ia morrer sem colocar os seus olhos no Messias, no ungido, no Cristo. As pessoas que são e têm essa doença grave, crônica da murmuração, elas acabam perdendo a esperança de Deus. O que a murmuração arranca? Arranca o gosto da vitória. A pessoa ela tem vitória, mas ela não se sente vitoriosa. Parece que não houve vitória. Ela não consegue distinguir vitória de derrota. É tirado o gosto da vitória. Israel teve várias vitórias saindo do Egito, no deserto. E mesmo assim o povo continuava murmurando, se queixando de Arão e de Moisés. E Deus disse: Arão, Moisés, o povo não está murmurando contra vocês. Na verdade o povo está murmurando, se queixando contra mim. Porque fui eu que designei vocês a serem líderes desse povo. A murmuração arranca a direção de Deus. Era para eles 40 dias ter saído do deserto e conquistado Canaã. Mandaram 12 espias, um de cada tribo, a vasculhar, examinar aquela terra bendita. O que aconteceu? 10 vieram com um relatório negativo. 2 somente
Josué e Caleb com um relatório positivo, otimista. Mas os 10 conseguiram convencer toda a nação de Israel, que na verdade já queriam apedrejar Josué e Caleb, até que Deus apareceu na tenda e a sua glória inundou aquele lugar e Deus livrou eles da morte. Deus disse: para cada dia que vocês ficaram no deserto, vai equivaler a 1 ano a mais. 40 dias eles fizeram o trajeto do deserto, desde o Egito até Canaã, pela desobediência, pela rebeldia, pela murmuração. Ficaram 40 anos rodeando o deserto. Eles perderam a direção, eles começaram a andar em círculo. A pessoa que murmura, que se queixa, que se lamenta, começa a andar em círculo. Não tem mais a direção de Deus. O que é arrancado da pessoa que murmura? As promessas de Deus. Deus prometeu que aquele povo iria entrar em Canaã. Canaã representa vitória. Canaã representa descanso. Canaã representa a concretização das bênçãos de Deus. Nenhum daquela geração entrou, com exceção de Josué e Caleb. Todos foram morrendo, um a um. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb tinham uma promessa de vitória. Quem não vive na murmuração tem promessa de vitória. Por que as pessoas então murmuram? Primeiro, muitas pessoas as deixam de vigiar. Se nós não estiver vigiando, e a Bíblia diz: vigiar e orar sem cessar. Não é para orar e vigiar, é para vigiar e orar. Significa o quê? Primeiro, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar cercado de pessoas que me amam de verdade. E se alguém me ama de verdade, vai me confrontar em amor e vai dizer: olha, você está murmurando, você está se queixando. Talvez eu não goste, mas depois eu vou parar, vou repensar e vou dizer: poxa vida, você estava certo. E eu vou mudar agora a minha história, eu vou mudar a minha vida. Quem ama, confronta. Quem ama, fala a verdade. Em amor, mas tem que ser falada a verdade. Por que as pessoas murmuram? Porque muitas vezes o diabo, permissão de Deus, ele faz uma situação para que nós sejamos provados. E infelizmente somos reprovados. Infelizmente nós não passamos daquele teste e murmuramos, nos queixamos de Deus ou das circunstâncias. Por que as pessoas murmuram? Porque muitas vezes as pessoas perdem o amor. Queridos, nós não podemos perder o amor jamais. O amor é o vínculo da perfeição. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E quando nós não amamos de verdade, o nosso nível de tolerância se torna tão baixo, mas tão baixo, que é mais fácil agredir, que é mais fácil criticar, que é mais fácil julgar do que amar. Por que as pessoas murmuram? Porque muitas vezes estão sob o efeito de demônios. O demônio da insatisfação. Por que as pessoas murmuram? Queridos, precisamos repensar em nossas vidas. Em 1 Samuel 15, 23, é uma passagem muito interessante que eu gosto demais. 1 Samuel 15, 23.
nos traz assim uma grande verdade. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui Deus está falando para Saul. Por que Saul, ele foi rebelde? Porque ele deixou entrar dentro do seu coração esse veneno da murmuração. Ele começou a pensar diferente. Ele começou a agir diferente como ele queria. E isso fez com que ele perdesse o reinado e sua própria vida e a salvação. O que a murmuração produz? Produz divisão na igreja, divisão na família, divisão no trabalho. A murmuração começa a fazer grupos separados, e a palavra de Deus é muito clara, que uma família dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. E a murmuração, ele é um dos fatores principais para a divisão. O que a murmuração produz? Prejuízo ao nosso testemunho, prejuízo à nossa pregação, prejuízo a nós falarmos para os outros do amor de Deus. Como alguém vai se converter? Como alguém vai compreender a verdade, o poder do Evangelho, se nós estamos sempre nos lamentando, se nós estamos sempre nos lamuriando, se nós estamos sempre criticando, se nós estamos sempre resmungando? É praticamente impossível. Mas se alguém olha para nós e vê que nós estamos passando por situações difíceis, e nós estamos dando glória a Deus, nós estamos adorando, nós vamos dizer: olha, está difícil, está complicado, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Essa fé, essa forma de agir e reagir, vai fazer com que as pessoas, elas queiram a Deus. O que a murmuração produz? Ela abre brechas para o inimigo entrar. Brechas, porta de ilegalidade para o diabo entrar. O que a murmuração produz? Ela produz uma paralisia da pessoa, paralisia do seu trabalho, paralisia da igreja. Ela paralisa as pessoas e os projetos nas quais essa pessoa está. Como então levar uma vida sem murmuração? Primeiramente, nós devemos lembrar que nós temos uma mente renovada, transformada, uma mente de Cristo agora em nós. Ou seja, eu tenho que procurar pensar como Cristo pensa, eu tenho que procurar sentir como Ele sente, eu tenho que procurar agir e reagir, principalmente como Ele age e reage. É fácil? É claro que não. É possível sim. É possível. É uma meta, é um desafio para mim e para você. Leva tempo, mas nós podemos vencer. Como então levar uma vida sem murmuração? Da próxima vez que você murmurar, você experimente fazer de novo sem murmurar e com amor. Não bote lenha na fogueira. Não alimente a murmuração. Corte a murmuração. Corte a mentira. Corte a crítica. Não passe adiante. Não empreste os teus ouvidos ao diabo. Às vezes o murmurador não compreende o quanto ele é chato. Precisa dessa cura. Às vezes nós nos relacionamos com alguém que é e faz e produz muita murmuração, muita crítica, muito lamúria. Se afaste dessa pessoa. Não se deixe ser contaminado com essa pessoa.
Se você não consegue tratá-la, se você não consegue ajudá-la, se afaste. Como levar uma vida sem murmuração? Nós temos que lembrar que todos os murmuradores no tempo de Israel no deserto, todos morreram no deserto, sem obter a bênção e a promessa de alcançar Canaã. Você quer conquistar Canaã? Ou quer morrer no deserto? Eu quero conquistar Canaã. E além de Canaã, eu vou conquistar Jerusalém. Você precisa compreender isso. Nós precisamos crescer. Nós não podemos se deixar levar por esse vício, por esse veneno da murmuração, que vai me matar e vai matar outras pessoas que estão ao redor. É produzir morte e não vida. Por isso, você tem que se posicionar como alguém que não compactua com a murmuração. Quais são então as alternativas em vez de reclamar? Você pode clamar a Deus. Você pode dizer: Deus, está difícil, está complicado, eu me sinto enfraquecido, está doendo, me ajuda. Aí você vai estar clamando a Deus, mas não reclamando. Essa é uma solução para você. Clame a Deus, que Ele vai te responder. O que eu posso fazer em vez de murmurar? Louvar, em vez de se lamentar. Você vai louvar a Deus em vez de se lamentar. Você vai dizer: glória a Deus, aleluia, oh glória, Deus é bom, Deus está comigo, Ele é meu amigo. Estão entendendo? Você não vai se lamentar, você vai louvar. O que é louvar? É expressar a Deus a tua gratidão, expressar a Deus a tua fé, expressar a Deus a tua confiança. É crer que apesar das circunstâncias, Deus detém o controle de todas as coisas, e no final vai ser vitória para você e não derrota. É agradecer em vez de se queixar. Talvez dentro de você vai ter um sentimento de querer se queixar, mas você, como tem uma fé racional, uma fé que não é só emocional, mas principalmente, basicamente racional, você vai dizer: está difícil, Deus, mas eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que lá no final eu vou ter a vitória, porque o Senhor é comigo. É orar em vez de criticar. Você vai ver pessoas difíceis, complicadas, que cometem erros, e a tua vontade humana seria criticar, seria apontar o dedo, seria julgar. E em vez disso, você vai orar por essa pessoa, para que ela venha se converter. Você vai orar por essa pessoa para que ela venha conseguir matar esse Golias, esse gigante na vida dela. Você vai orar para que Deus revele e traga clareza à luz, para que ela possa se ver como ela realmente é, não como ela pensa que ela é, mas como ela realmente é. Orar para que tudo venha à luz. Orar para que ela venha a compreender os seus erros e ter forças para vencê-los. Você vai clamar ao Senhor para retirar essa iniquidade, esse mal de dentro de ti. Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7 diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que vivo junto de uma geração de impuros lábios.
Me ajuda, Senhor. Aí o Senhor manda um anjo que pega uma brasa do altar e coloca na boca de Isaías. E ele diz: agora, Isaías, a tua boca foi santificada a mim. Agora, Isaías, a tua boca foi purificada. Ou seja, quando você abrir a tua boca, vai ser para glorificar o meu nome. Não vai ser mais para reclamar, não vai ser mais para lamentar, não vai ser mais para criticar, mas sim e somente para glorificar. Nós devemos eliminar a nossa murmuração de nossa vida, queridos. Devemos reconhecer que murmurar é pecado. Provérbios 28:13 diz que todo aquele pecado oculto, que não é confessado, que não é falado, que não é reconhecido, adoece a nossa alma. Precisamos dizer: Deus, me ajuda, eu preciso de Ti. Desesperadamente eu preciso de Ti. Talvez eu não seja tão doente de reclamar, de murmurar, mas eventualmente eu tenho reclamado, eventualmente eu tenho murmurado, e eu preciso de ajuda. Você vai abrir tua boca e vai dizer: Deus, me ajuda, eu quero ser livre dessa praga, eu quero ser livre desse vício, eu quero ser livre desse veneno que me mata e faz com que eu mate outras pessoas. Eu quero ter fé, eu quero acreditar, eu quero ter esperança, eu quero ser limpo, eu quero ser purificado. Essa vai ser a tua oração nesse momento. Levanta nesse momento agora. Eu quero orar por você. Você vai ficar onde você está, mas eu quero orar com você. E se essa palavra ela alcançou o teu coração, e você sabe que dentro de você, em alguns momentos da tua vida, você reclama demais, murmura demais, coloca a mão na altura do teu coração. Isso vai dizer: Deus, eu reconheço que preciso de mudança. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de ajuda. Eu reconheço, Senhor amado, que eu preciso de cura. Eu reconheço que eu preciso de libertação. E nós vamos falar com o Senhor, para que o próprio Deus esteja trabalhando e tratando de você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, nós colocamos agora, ó Pai, esse povo que se chama pelo Teu nome, povo que está aqui nessa igreja, povo, Senhor amado, que vai ouvir, ó Deus amado, essa palavra na televisão. Deus amado, toca esse povo agora. Querido Espírito Santo de Deus, vai alcançando onde o homem não pode alcançar, vai trabalhando de uma forma sobrenatural. Produz o milagre da mudança, produz o milagre da santificação, produz o teu milagre para que o teu nome seja glorificado. Deus querido, amado e doce Espírito Santo de Deus, nós colocamos agora, Pai, esse povo, a começar por mim, Senhor. Colocamos todos nós, Senhor, diante do Senhor agora. Vai tocando, Senhor, nas áreas que precisam ser tocadas. Vai tocando, Senhor amado, onde tem que ser tocado. Vai derrubando as fortalezas que precisam ser derrubadas. Vai quebrando todas as cadeias. Vai quebrando todas as algemas. Glorifica o teu nome, Senhor, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas às vezes sou
Louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus tem nos ensinado, queridos. Mas todo ensinamento, ele só é válido quando nós temos coragem para colocar em prática o que nós aprendemos. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído. Em outra tradução diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu não quero ficar de forma alguma com as minhas mãos impotentes ou com o sangue de vocês, porque eu não falei. Nós aqui procuramos pregar toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, para que nós possamos crescer. Amém? Eu sonho, eu sei que é o sonho de Deus, que nós venhamos a crescer de tal maneira que as pessoas, quando elas estiverem se relacionando conosco, elas venham ver realmente que nós somos diferentes, fazemos diferença, que nós temos um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento profundo com Deus mudou a nossa história. E nós somos igreja aqui e principalmente temos que ser igreja lá fora. Amém? Pode sentar aqui.